Tenho que voltar a fazer púlpitos a pensar em homens baixos, que ainda existem. Percebi. Vamos cortar o púlpito da metade. Na minha igreja tenho um suportezinho abaixo. Obrigado, Marcelo. Então, uma boa tarde a todos. Agradeço em primeiro lugar o convite que me foi endereçado para estar aqui convosco neste dia. Para quem não me conhece, o meu nome é Tito Pereira, sou fundador e pastor da Igreja Bíblica Batista no Carregado, Concelho de Alenquer. É uma igreja reformada, ortodoxa e conservadora. Sou mestrado em Teologia pelo Anderson Theological Seminary. Sou português, embora nascido em Angola, casado e pai de 3 filhos. E autor do canal no YouTube Caleidoscópio, onde apresento uma perspectiva conservadora de vários fenómenos. Ao apresentar-me, ficou patente que alicercei a minha identidade em Deus, família, nação e trabalho. Nada que qualquer pessoa não faça quando se apresenta, creio eu. Verbaliza os alicerces que definem a sua identidade. Curiosamente, nos últimos anos, esta priorização de identidade tornou-se intragável para os liberais e progressistas. Sobretudo, creio eu, por conta da menção a Deus e à família. Creio ser de bom tom relembrar que não estou aqui na qualidade de interveniente partidário. Estou aqui na qualidade de cristão, conservador e, por conseguinte, de direita. Sou contra a ligação institucional de pastores ao meio político. Não vou agora defender o porquê, mas creio que, sobretudo, os brasileiros poderão aferir o quão promíscua essa relação se tem tornado. Os pastores têm uma missão e têm um ministério, e não deve ser diluída nem beliscada numa participação partidária. Todavia, uma coisa é uma relação política institucional a um partido, outra coisa é uma intervenção política e social. E aqui, por outro lado, acredito que todos os pastores, sem exceção, deveriam estar fortemente envolvidos como influenciadores da opinião. Nós vivemos num pantanal ético e moral. Os nossos valores e princípios são vilipendiados e jogados na rua da amargura a cada ano. Perdemos o direito a falar, perdemos o direito a opinar, estamos a perder o direito a defender as nossas famílias, a nossa herança histórica, as nossas igrejas e a nossa liberdade individual. Se eu não me insurgir agora contra este totalitarismo, com certeza, muito brevemente, serei proibido de falar de Cristo de acordo com as minhas convicções. Garantir o direito a expressar-me livremente deveria ser elementar, meu caro Watson. 3 perguntas que vocês não me colocaram, mas que se calhar colocariam. Porquê é que eu sou conservador? Porquê é que eu sou de direita? E porquê é que sou ativista de ambos? Sou conservador porque, dentro da minha cosmovisão, a consciência é um valor elevado. Sou conservador porque coloco as coisas dentro de arquivos, organizo os arquivos por tópicos e não gosto que os arquivos sejam misturados. É importante para mim que até as fronteiras entre os arquivos sejam respeitados e o conteúdo de cada arquivo seja conservado. E porquê é que eu gosto disto? Porque eu gosto de ordem nas coisas. Não gosto de desordem. Não gosto que me digam que uma pasta pode estar ou pode não estar no arquivo A, ou B, ou C. Que pode estar no arquivo que quisermos. Que tanto faz estar lá ou não. Entendem? Não gosto disso. E na perspectiva de um conservador, estes arquivos são de veras importantes, sobretudo por conta da prateleira que os sustenta.
a prateleira da moralidade e da ética. Tem de ser uma prateleira resistente, forte, segura, que não se danifica ou desmorona facilmente. Sou conservador porque tenho essa prateleira moral e ética sólida, onde estão inseridos vários arquivos que definem a minha ótica da vivência da sociedade e do Estado da nação, e porque entendo ser fulcral que tudo isso seja devidamente organizado e sustentado. O meu conservadorismo desagua politicamente na direita. Porquê? Permitam que faça uma brevíssima resenha histórica dos termos direita e esquerda. Esquerda e direita, como adjetivos políticos, são registados pela primeira vez em inglês na década de 1790. Esquerda e direita originalmente referiam-se às posições onde se sentavam os parlamentares na Assembleia Nacional Francesa em 1789, o parlamento que a França formou após a Revolução Francesa. Então, em relação ao ponto de vista do orador, que era o presidente da Assembleia, à direita estavam sentados a nobreza e líderes religiosos, à esquerda estavam sentados plebeus e clérigos menos influentes. O lado direito, chamado le côté droit em francês, tornou-se associado a visões mais reacionárias, mais pró-aristocracia. E o lado esquerdo, le côté gauche, há visões mais radicais ou mais pró-classe média. Essa é a origem, não é propriamente o que se passa nos nossos dias. E isto tem relevância, meus caros, porque notem que a tónica da esquerda, as suas bandeiras, estão sempre direcionadas para direitos e regalias, enquanto as tónicas da direita são, na maioria das vezes, direcionadas para deveres e obrigações. E poderia algum de vocês afirmar o seguinte: então eu tendo isso em conta, eu quero estar no centro, porque eu defendo e advogo um equilíbrio coexistente entre deveres e direitos. E essa observação faz todo o sentido. O problema é a expressão política real desse aparente consenso. Em Portugal, eu não sei se no Brasil o fenómeno é semelhante, constatamos que aquilo que é chamado centro, na realidade, é esquerda. Não precisam concordar comigo, basta que respeitem a minha percepção. Nos meus arquivos, há pastas inegociáveis que já envolvem e implicam tanto os direitos como os deveres. Aquilo que o suposto centro político quer fazer é redefinir esses direitos e deveres debaixo da capa que se importam com ambos. Mas ao analisarmos convenientemente as políticas que eles pretendem colocar em marcha, constatamos que nada mais é do que uma forma subtil de enfatizar direitos e regalias apenas de alguns. E não menos importante, é com toda a certeza aquilo que ambos os espectros políticos entendem como direitos e deveres. Curiosamente, há direitos e deveres que a esquerda defende que ferem drasticamente aquilo que um conservador entende ser uma coisa e outra. Existe um provérbio que diz: no meio é que está a virtude. Não sei se existe só em Portugal ou se existe noutros países. Nós temos esse provérbio. E muita gente, por conta do provérbio e também por conta da dificuldade em escolher um dos lados, pensa que é no centro que se encontra a virtude política. E a história tem provado que o centro é um sapo dentro de uma panela que está a ser fervido lentamente e ele não salta para fora porque lhe falta o discernimento para perceber que está a ser queimado lentamente. E eu não estou interessado em ser cozido lentamente. A direita é a expressão política do conservadorismo. A direita, para ser chamada de tal, tem convicções bem definidas e bem precisas em matérias que a esquerda apresenta como subjetivas e relativas. A direita é a expressão política de uma sociedade e de uma nação com ordem, organização e valores absolutos. Sou conservador, por isso sou de direita e por isso sou ativista de ambos. É interessante que o termo ativismo tem como pelo menos dois dos seus sinónimos o seguinte. Primeiro,
Uma atitude moral que insiste mais nas necessidades da vida e da ação que nos princípios teóricos. Em segundo, propaganda ativa do serviço de uma doutrina ou ideologia. Direi eu que o ativista de esquerda será o 2, o ativista de direita o 1. Por que motivo me tornei um ativista do conservadorismo e da direita política? Porque sou cristão. Nil sine numine. Esta expressão em latim significa nada sem a vontade divina. Agora, eu tenho consciência que muitos de vocês aqui não são cristãos, penso eu, poderão não ser cristãos, e por essa razão o vosso conservadorismo não ressoa na premissa de um Deus que é soberano sobre tudo e todos, seja o bem ou o mal, seja governos bons ou maus. Mas eu não posso deixar de expressar a minha convicção e a minha certeza por conta da vossa ausência de fé. A liberdade de expressar as nossas convicções é uma das razões pelas quais lutamos e batalhamos e pelas quais estamos aqui, não é verdade? Creio que é. Sou cristão e a expressão da minha fé impele-me a defender que a vontade de Deus seja aplicada e vivida em cada segmento da sociedade, em cada lei votada, em cada decisão política, em cada governo eleito. Sou cristão e, por conseguinte, combato para que todos os princípios e valores que emergem do Evangelho sejam uma realidade na minha nação. Sobretudo quando vejo o modelo familiar arquitetado por Deus a ser consecutivamente conspurcado pela esquerda, pelos políticos de esquerda e pelos governos de esquerda. A família tradicional é o núcleo de qualquer sociedade próspera e abençoada. Porque sei e acredito piamente nisso, também sei que o marxismo percebeu bem de cedo, bem de cedo, que precisava destruir esse modelo familiar. Nada melhor para conseguir esse intento do que doutrinar as nossas crianças, ao mesmo tempo ir retirando o direito aos pais de educar os seus filhos, de serem a autoridade dos seus filhos e decidirem o que é melhor para os seus filhos. Essas duas estratégias andaram e andam de mãos dadas há décadas e têm resultado no objetivo a que se propôs. Nossas famílias estão ameaçadas, nossas convicções ignoradas e rejeitadas e os nossos direitos como pais vilipendiados. Um cristão jamais tolerará essa intromissão. O lar é a primeira instituição criada por Deus. O lar é o grande laboratório do nosso cristianismo. É ali que conseguimos revelar quem somos realmente e não conseguimos esconder quem nós somos realmente. É onde nós diariamente somos confrontados com a nossa decadência moral e a nossa profunda necessidade de graça e orientação divina. Vocês podem não acreditar nisto ou até não concordar, mas esta é a realidade. Quando uma facção política tão avidamente pretende destruir o modelo divino de lar, é a minha obrigação e é a tua obrigação ser um ativista da nossa cosmovisão. Nil sine numine. Nada sem a vontade divina. E aqui, no seguimento deste ponto, desejo falar dos jovens e para os jovens. Alguns ainda me englobariam como jovem, outros nem por isso. Já tenho barba branca, não sei. Fica ao vosso critério. As crianças, adolescentes e jovens de tenra idade são socialistas por natureza. E porquê é que eu digo isto? Porque os nossos filhos, até certa idade, por norma, estão focados nos seus direitos e regalias e não nos deveres e obrigações. Os nossos filhos acham que é o dever e a obrigação da mãe apanhar as meias cheias de chulé do quarto. Acham que é a obrigação da mãe ir lavar as cuecas sujas todos os dias. Acham que é a obrigação da mãe ter a refeição pronta à hora que ele quer com a comida que ele mais gosta. Os nossos filhos acham que é a obrigação dos seus pais comprar a PlayStation 5, um telemóvel da última geração, comprar a roupa que ele quer, ceder aos caprichos do momento, sejam os quais forem. Esses são os nossos filhos, eles são assim. As crianças, adolescentes e jovens de tenra idade
manifestam sua natureza egoística e egocêntrica, pois mesmo num ambiente de segurança, felicidade e identidade familiar sólida, eles não sabem quanto custa a vida. Não sabem que os problemas e dificuldades constroem caráter. E não sabem que antes de exigir coisas, é necessário merecê-las. Agora, alguns poderão advogar que a alimentação, o teto, a educação e a vestimenta não se merece. É uma obrigação que os pais têm para com os filhos. E essa também é uma asserção verdadeira. Mas reparem, o que lhes escapa nesse raciocínio é que então os pais estão a aplicar um dever e uma obrigação. O dever e a obrigação de proporcionar esses direitos elementares aos seus filhos. Seus pais estão a ser consistentes com os seus deveres. E por essa razão cumprem com as suas obrigações. Para que os filhos possam ver os seus direitos garantidos, é necessário que haja pais que são responsáveis perante as suas obrigações. E isso deveria ser uma lição educativa para todos os filhos. Uma lição de que ser responsável é importante. E nesse processo de tensão entre direitos e deveres, os filhos têm deveres e obrigações, sim. Não são só os pais. É estonteante para mim, e de certo modo cómico, ver nas ruas manifestações de jovens debaixo de bandeira, vou dar exemplo das alterações climáticas ou imigração sem restrições, quando nem a cama deles fazem de manhã. E nem ajudam a mãe ou o pai a limpar a casa uma vez por semana. É estonteante para mim. Estão lá nessas manifestações, gritam, exibem cartazes, às vezes fazem coisas bem piores. E quando são interrogados por algum repórter sobre o que estão ali a fazer, muitas das vezes, para não dizer a maioria das vezes, nem conseguem proferir uma frase com lógica e algum sentido. Querem mudar o mundo? Comecem por vocês, pela vossa família, pela vossa comunidade. Se começarem por aí, perceberão muito rapidamente que a vida exige de todos nós a conservação de uma identidade, de uma cosmovisão, de princípios e valores. Algo que só é possível quando há um código de deveres e obrigações bem definido e inegociável. E, acima de tudo, coerência de vida entre aquilo que proclamamos e vivemos. Coerência. E os jovens, muitas vezes, não são coerentes. Nem nós, como adultos, somos, muitas vezes. Salvo algumas exceções, pais que educam os seus filhos dentro de um modelo conservador, que criam uma estrutura familiar conservadora, também com isso proporcionam cidadãos sensíveis à meritocracia. Creio eu. Criam filhos que mais tarde serão sensíveis ao direito a ter sucesso e prosperidade individual, ganham pulso. Criam cidadãos que não demonizam os empresários ou as pessoas com posses, mas que trabalham afincadamente para o progresso, para o senso de responsabilidade e criam oportunidades de produzir algo meritório para si mesmos, para as suas famílias e para a sua nação. Creio eu. Então, jovens, a esquerda infiltrou-se no sistema de ensino há décadas atrás para minar paulatinamente as vossas mentes e as vossas convicções no sentido de vos doutrinar a focar a vossa atenção exclusivamente nos vossos sentidos e emoções. A moldar as vossas mentes numa crença absurda de relativismo, subjetivismo e liberalismo. E essa estratégia dilui a possibilidade de ter convicções fortes, superficializa a ousadia e coragem que cada um de vocês deveria ter e possuir para afincadamente expressar e lutar pela defesa da educação familiar tradicional a que vocês foram expostos a vossa vida toda. A esquerda produziu em vocês um medo e receio nos vossos corações
por tudo aquilo que vos contrarie. Alimentaram uma vertente de ultrassensibilidade a qualquer afirmação perentória, ao ponto de qualquer coisa vos ofender. Qualquer palavra vos ofender. Qualquer verdade vos ofender. Criaram em vocês uma cultura de gente fraca. A verdade custa a ouvir, mas é a verdade que vocês precisam ouvir. Vocês querem realmente ser uma geração de ofendidinhos? Eu sei que muitos de vocês, pois tenho conhecido jovens que me expressaram essa luta, interrogam-se se a doutrina a que estão a ser sujeitos na escola, e lembrei muito particular nas universidades, se essa está correta. Porque eles constatam que ouvem aquilo que ouvem dos professores e dos colegas, comparando com aquilo que ouvem no ambiente familiar ou foram expostos no seu ambiente familiar, onde cresceram, há ali qualquer coisa que não bate certo. E percebem, ao contrastar, que lhes parece que a saúde mental e moral do lar é bem mais elevada e coerente. Tenho encontrado muitos jovens que me manifestam essa luta. Mas depois têm medo de expressar isso. Têm medo de colocar em causa o docente na universidade ou o grupo de colegas que tende a zombar de verdades absolutas, a zombar de um código moral enraizado numa fé, a zombar de princípios que eles sentem ser mais apropriados para conduzir as suas vidas. É preciso ter coragem. É preciso ter personalidade. É preciso ser forte para contrariar o status quo, seja ele qual for. Há sempre um preço a pagar na defesa das nossas convicções. Roger Scruton dizia: nós conservadores somos chatos, mas também estamos certos. Então, meu caro jovem, se no teu íntimo sentes que na verdade queres ser um conservador, sê chato, porque também estás certo. Paga o preço. Este mesmo Roger Scruton dizia algo que tu, jovem liberal, deverias considerar seriamente. Cito: o conservadorismo é a filosofia do vínculo afetivo. Estamos sentimentalmente ligados às coisas que amamos e que desejamos proteger contra a decadência. O liberalismo e a esquerda é a defesa da desnecessidade de qualquer vínculo afetivo. É a luta pelo direito à decadência. É disso que tu queres ser ativista mesmo? Meus amigos, se Deus fosse liberal e não conservador, ele teria deixado 10 sugestões e não 10 mandamentos. Este é o momento e a hora de sairmos da nossa zona de conforto e lutarmos contra o estado das coisas. Lutarmos contra aquilo que estão a tentar fazer contra as nossas liberdades, garantias e direitos. É uma luta pela nossa nação, uma luta pelas nossas famílias, uma luta pela liberdade, uma luta até pela prosperidade e uma luta pela nossa fé. Os conservadores, a direita, os cristãos, têm obrigações sim, mas também têm direitos. Os jovens têm em si um fogo ativista próprio da sua alma. Terem tido a coragem de pagar o preço, de terem opiniões e convicções próprias. Desejarão terem sofrido o dano de aparentemente serem minoria. Terem, desse modo, deixado uma marca e um legado de combate pela verdade, por convicções fortes e pela preservação da vossa família, da vossa cultura e tradição judaico-cristã. Os liberais não deixam outra marca na sociedade a não ser decadência, destruição e insipidez. Mesmo que vocês não a vejam agora. Os liberais deixam sim uma marca de superficialidade. A história sempre registou intemporalmente nos seus anais aqueles de caráter forte, ousados, de convicções determinadas e claras, que desenvolveram as suas nações a pulso de um código de valores e princípios definidos e de quais não precisaram pedir desculpas.
os conservadores não precisam pedir desculpas a ninguém. E vocês poderão vir a fazer parte dessa história. Para pessoas de bem e para povos de bem. Não obstante, depois de tudo isto, e vou concluir, qualquer que sejam os benefícios e vitórias que nós, conservadores, tragamos para os nossos povos, para as nossas nações, derradeiramente, só Cristo fará verdadeiramente a diferença neste mundo. Termino, como não poderia deixar de ser, com um texto bíblico que se encontra no livro de Provérbios, que diz assim: quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Só lhe dê a glória.